Shalom para todos, sejam todos bem-vindos. Você que nos visita, que bom estarmos aqui. Você que está aqui conosco, que eu já não via tinha um tempinho, bem-vindos também, em nome de Jesus. Escuta o que eu quero falar para você. E é recado de Deus. Não deixe que as suas emoções te conduzam. Não deixe que o seu coração, que é enganoso, te conduza. Quando Deus quer fazer uma obra, nós passamos pelo vale da decisão nas nossas emoções. E elas são muitas vezes enganosas e querem nos tirar do foco daquilo que Deus quer fazer. E exatamente isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero falar um tema da mensagem, é como Deus trabalha. Às vezes nós não entendemos como Deus trabalha. Mas entenda algo, Deus trabalha, e o nosso Deus, Ele não para de trabalhar, e Ele diz a palavra de Deus que Ele trabalha para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Deus está trabalhando sempre ao nosso favor. Posso ouvir um amém? Deus está trabalhando a seu favor. Então não deixe as suas emoções mudar o foco daquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, na sua vida. Mas seja firmado em espírito em Deus. Não deixe as suas emoções te conduzir. O texto que nós vamos ler está lá em João 11, versículo 35. É um texto bastante conhecido, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero ler o versículo 35 e 36, onde teve um momento emocional. Mas nesse momento emocional, Jesus não foi conduzido por ele. Jesus esperou a vontade e a direção do Pai. Amém? Ele poderia muito bem estar envolvido emocionalmente com a situação de Maria, a mãe do morto, e Marta. Ele poderia ser levado pelas emoções, porque ele amava Lázaro. Ele poderia muito bem questionar alguma coisa, porque ele tinha uma certa emoção. Ele amava. Tinha um amigo que ele amava, e esse amigo chegou a falecer. Diz lá a palavra então, que Jesus chorou. Observa então, existe uma emoção de Jesus. E continua. Então disseram os judeus. Os judeus falam, vede quanto o amava. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor tem estado conosco. Obrigado pelo Teu zelo, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Olha para mim, muitas vezes Deus quer falar com você. Deus tem falado comigo e quer falar com você. Muitas vezes nós não entendemos como Deus trabalha. E às vezes nós queremos entender o processo de Deus trabalhar. E nós queremos colocar as nossas mãos e as nossas emoções no meio do trabalhar de Deus. E quando colocamos as nossas emoções, as nossas mãos no agir do trabalhar de Deus, nós queremos então até mesmo questionar a Deus, ou até mesmo perguntar a Deus por que certas coisas estão acontecendo em nossas vidas. Porque nós temos passado por algumas coisas que não é para nós algo que possa nos edificar. Mas nós temos que entender que tudo que acontece em nossa vida, tudo que está acontecendo na sua vida, tem um propósito e um porquê e um pra quê de Deus. Nada que acontece em nossas vidas é por acaso. Todo o propósito de Deus nos leva a uma direção, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Não é para que nós sejamos envergonhados, não é para que sejamos expostos, não é para que sejamos confundidos com o opróbrio, mas Deus quer manifestar a glória dEle através das nossas vidas. E como se manifesta isso? Através de pessoas que vão olhar para nós e vão dizer, verdadeiramente o Senhor é com ele, verdadeiramente o Senhor é com ela. Posso ver a glória de Deus na vida dessa pessoa. Por mais que queremos muitas vezes entender o agir de Deus, por mais que queremos compreender o agir de Deus, Deus sempre vai agir na hora certa. E muitas vezes nós não vamos entender, muitas vezes nós não vamos compreender,
Mas o próprio Deus é aquele que abre a ferida, é o próprio Deus aquele que fecha a ferida. Então, se existe algo no seu coração que ainda está com casca, ei, nessa manhã Deus vai arrancar a casca, vai falar: oh, vou te curar por completo. Eu não quero te curar só superficialmente, mas eu sou o Deus que te curo por completo. Sabe por quê? Porque somos propriedade deles, exclusiva de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: ei, você é propriedade de Deus. Ele te comprou, você é dele. Você é dele. A palavra diz: com o seu sangue ele nos comprou. Você é dele. E não há nada, não há ninguém capaz de te tirar da mão do nosso Deus, do nosso Pai, que é o seu Pai. Não há nada e nem ninguém. Então é interessante que nós temos que entender, porque a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Sabe, amados, o que você está passando, o que você está enfrentando, Deus sabe a hora certa de te abençoar. Ele sabe a hora certa que vai restaurar e vai livrar você dessa tribulação que você está passando, pois foi que Ele que te fez e nós somos dele. Mas o texto que nós acabamos de ler fala que Jesus chorou. Jesus chorou, lógico, Jesus amava Lázaro. Jesus tinha um sentimento por Lázaro. Ele tinha perdido um amigo a quem amava. E se nós formos entender o contexto que Jesus estava aqui envolvido, a sociedade ou o povo judeu, eles são muito fortes no sentido de que homem não chora. Até hoje nós temos isso na nossa cultura, né? Quando o homem chora é sinal de nada de ser fraco, cara. Homem que é homem não chora. E vivemos muitas vezes nessa cultura. Mas Jesus aqui veio quebrar paradigmas. Jesus, ele chora. Ele manifesta as suas emoções para mostrar que o homem de verdade também expressa os seus sentimentos. E Jesus chorou. Apesar daquela sociedade machista, extremamente machista, ele chora. Então ele coloca para fora os seus sentimentos por aquela pessoa, por aquela situação, por aquele povo que estava ali, que era incrédulo. E o choro para Jesus ali naquele momento não era sinal de fraqueza. Mas tudo aquilo, Jesus já sabia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um objetivo. E ele entendia que o choro traria para ele consolo. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 5, versículo 4: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Então, através do seu choro também vem o consolo. Através das suas lágrimas vem o quê? O enxugá-las. O próprio Deus enxuga dos nossos rostos as nossas lágrimas. Então, quando o homem chora, naquela época, ele estava demonstrando uma comoção muito forte, e por isso mesmo os judeus falavam: olha, tanto que ele amava, né? Ele então, né, chorou, ele amava muito Lázaro. Mas a pergunta que nós não cansamos de fazer está lá no versículo de número 37 de João capítulo 11. E muitas vezes nós também questionamos isso no versículo 37. Vamos lá? Mas alguns deles disseram: espera aí, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido este homem de morrer? Espera aí, essa também muitas vezes é a nossa pergunta. Espera aí, um Deus tão poderoso, um Deus que faz tantas coisas, não poderia evitar isso acontecer na minha vida? Um Deus que tem um controle de todas as coisas, não poderia me poupar disso que eu tenho passado? Os questionamentos dos judeus eram legítimos. Eles já tinham visto Jesus fazer sinais e prodígios. Nós também sabemos disso. Nós muitas vezes já temos visto Deus fazer tantos sinais na vida de outro e até mesmo nas nossas vidas. Mas quando nós estamos passando por um problema, nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós e continua fazendo. Ei, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Deus, Ele fez e Ele continuará fazendo por ti.
Mas essa pergunta, ela é legítima. Os judeus também fizeram essa pergunta, porque a nossa mente humana é sempre o quê? De querer fugir da tragédia, de uma situação que é para nós insuportável, uma coisa que nos incomoda. Nós, como seres humanos, nós não suportamos a ideia de passar por desertos. Nós, como seres humanos, não nos acostumamos com a ideia das tempestades. Nós, como seres humanos, nós não acostumamos com a ideia que nós vamos passar pelo fogo. Nós não nos acostumamos com a ideia que nós vamos passar pelas águas. Nós não acostumamos com a ideia que o fiel, que o justo também pode entrar na fornalha e pode ficar nas covas dos leões. Porque ora eu sirvo a Deus, eu clamo a Deus. E por que que Deus então me leva para a fornalha? Por que que Deus me leva para a cova dos leões? Por que que Deus me leva para circunstâncias adversas, aquilo que não é legal? Nós, como seres humanos, entramos nisso, entramos nesses questionamentos. Mas é tão interessante que quando a Bíblia fala que quando nós passarmos pelas águas, quando nós passarmos pelo fogo, e vamos passar, diz claramente, vamos passar. Eu passo, você passa, nós passamos, mas nós passamos, nós não ficamos lá. Nós passamos, não ficamos, vamos passar. Mas a resposta que nós temos de Deus é sempre essa: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu, o Senhor, estarei contigo. Ei, olha para mim, você não está sozinho. Você não está sozinho. A promessa é fiel, Ele sempre estará conosco. Isso implica dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, como Deus trabalha? Como Deus tem trabalhado na sua vida? Por que Deus permite então o caos, muitas vezes, instalar na sua vida? Sabe para quê, meu irmão? Para que você não possa ter dúvida que quem vai resolver o seu problema não é você, é Deus. Aleluia! É Deus. Ele é que está no controle, não é o seu braço forte, não é a sua carne, não é pela sua força. Entenda algo, escreva isso na tábua do seu coração. Se Lázaro não tivesse morrido, se Jesus tivesse liberado uma palavra, porque ele era poderoso, ele poderia levar uma palavra e falar: olha, Lázaro já está curado, e ele já seria curado, porque foi assim com a filha do centurião. Ele liberou a palavra, o centurião creu e a filha dele foi curada. Foi assim com quantas outras pessoas Jesus foi lá e curou. Se Jesus então se Lázaro não tivesse morrido, se Lázaro não tivesse passado agora 4 dias debaixo da terra, sabe o que aconteceria? Muitos judeus que ali estavam iam continuar não crendo nele, em Jesus. Muitos judeus que haviam ali buscado consolar Maria, não iria experimentar o agir de Deus sobrenatural. Mas Jesus então deixou aquele morto, Lázaro, ficar 4 dias dentro daquele sepulcro, cheirando mal, ou seja, já estava no processo de decomposição, a ponto de chegar e gritar bem forte, em alto e bom som, para todos que ali estavam, inclusive os judeus que ali foram consolar Maria e Marta, a irmã do morto. E ele disse em bom alto som, para aqueles que estavam ali: retirai a pedra. Ei, o primeiro passo depende de você. Retirar a pedra é a fé. Você tem que ter fé para Deus agir. Deus não vai tirar a pedra, mas Ele manda você tirar a pedra da sua vida. A pedra pode ser um monte de obstáculos que você mesmo colocou. A pedra foi colocada por homem. E tudo aquilo que nós fazemos por homem, Deus fala: vai lá e tira você. Porque nenhuma intervenção vai ter na terra se não for através do homem. Porque Deus deu a terra aos homens. Então agora, o que é de Deus, Ele vai fazer. Mas o que cabe ao homem fazer, Ele tem que fazer. Entendeu? Então só se posiciona.
Só se coloque na posição que Deus quer que você esteja. E ele vai e fala, tira a pedra. Eu vou falar, já cheira mal. Eu não perguntei isso, tira a pedra. Muitas vezes nós colocamos dificuldades. Ei! Para de colocar dificuldades. Para de ver dificuldade em tudo. Para de achar que o seu problema não tem alguém que não possa resolver. Você tem um pai. E esse pai cuida de você. Mas nessa manhã ele te fala, tira a pedra. Tira a pedra da tristeza, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da incerteza, tira a pedra. E ele libera a palavra. Assim, quando ele tira a pedra, o povo fala, cheira mal. E ele diz agora a intervenção vai chegar. E nesta manhã ele está falando para você, a sua intervenção está chegando. E ele abre a boca e fala agora, Lázaro, vem para fora. E eu vejo aqui na Bíblia que é o primeiro defunto que voa, pelo poder da palavra. Porque a Bíblia diz que ele sai o quê? De pés, de mãos, todos atados, na porta. E Jesus fala, agora é com vocês novamente. O milagre que eu podia fazer, eu fiz, que Deus faz. Agora vocês têm que fazer, desatai-os. Ei, tira as amarras da sua vida. Tem coisa que nós procuramos com a própria mão. Tira da sua vida, desata. Eu não estou conseguindo. Deus sempre vai levantar alguém para te abrir os olhos. E essa pessoa está do seu lado. Oi, olha aí, essa pessoa do seu lado é alguém que está sendo um instrumento de Deus para falar, não vai por aí. Existe algo além que você não está vendo, alguém que você não está, olha, existe algo além. E se não tem alguém do seu lado, eu estou aqui do seu lado te falando, existe algo além. E nessa manhã Deus também vai tirar, através da minha vida hoje, todas as ataduras da sua vida, em nome de Jesus, através dessa palavra. Então fala para mim bem alto, fala, todas as ataduras da minha vida, em nome de Jesus, sejam retiradas agora, sejam removidas agora, em nome de Jesus, para que a glória de Deus seja manifesta na minha vida. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Por isso a Bíblia diz lá em João 4:45, né? Eles tinham que crer. Eles tinham que crer. Eles tinham que crer. Era o objetivo deles crescem. É o objetivo de Jesus. Vamos lá? João 11:45. Olha, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que Jesus o que fizeram, o que aconteceu? Creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus o que? Realizava, ou realizara. O objetivo de Deus sempre vai ser maior. Deus é Deus. E esse Deus que nós servimos, Ele prefere muitas vezes permanecer na cruz, igual Ele permaneceu, Jesus, onde lá mesmo Ele foi questionado, mas você não salvou a tantos, por que não salva a ti mesmo? Você não deu vista aos cegos, você não fez o mudo falar, mas por que você não salva a ti mesmo? Ele poderia muito bem orar ao Pai e falar, Pai, envia milhares de anjos aqui e mostra para todo mundo que eu sou filho de Deus. Não. Mas Jesus, sendo Deus, não usando o poder de Deus, não usurpando o lugar de Deus, Ele preferiu ser humilhado, Ele preferiu ser moído, Ele preferiu ser caluniado, Ele preferiu descer à sepultura do que descer da cruz. Ele preferiu estar na sepultura, porque Ele sabia que não existiria glória maior do que Ele mesmo sair do túmulo. Que glória seria maior? Ele descer da cruz? Ou Ele morto, ao terceiro dia ressuscitasse? Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que pega as coisas e transforma.
E por ele obedecer a Deus, diz lá em Filipenses 2, vamos lá? Filipenses 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Ele fala assim, ele dá um exemplo para nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E continua, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Ser igual a Deus era algo que devia o quê? Apegar-se. Continua. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se o quê? Semelhante a homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção, para aí. Ele aceitou isso. Ele aceitou o processo. Ele aceitou que Deus iria levá-lo para a cruz, mas existia algo além da cruz. E por Jesus ter aceitado o processo de Deus na vida dele, não foi direcionado pelas suas emoções, Deus faz algo por Jesus agora. Vamos lá, versículo 9. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Sabe para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe para quê? E toda língua, para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A sua aparente humilhação, Deus vai te trazer dupla exaltação em honra. Não fique desesperado. Não fique. Então, por que Jesus chorou? Jesus então ele permitiu Lázaro morrer, para que a glória da ressurreição fosse maior que a cura de Lázaro. O que você está passando é para a glória de Deus ser manifesta. Nós estamos nesse jejum de 21 dias. Quero convidar você que ainda não veio participar conosco nas orações de madrugada, 5h30. Tem sido bênção. 5h30 da manhã. Nas orações de 11, ou então nas orações às 18 horas. Nós estamos nesse propósito de oração. E nós já temos visto o resultado. Você está aqui hoje já é um resultado das nossas orações. Entende? Deus ele é bom. Deus é bom. Então, é importante nós estarmos. Ah, mas eu não comecei. Comece agora. Nunca é tarde para começar. Comece agora. Nós estamos nesse propósito de 21 dias. E aí nós vamos ver alguns exemplos, né? O jejum de Daniel que nós temos feito. E eu quero citar 2 exemplos no livro de Daniel que me chamam muita atenção. O primeiro exemplo é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses Sadraque, Mesaque e Abednego, chegou um decreto do rei Nabucodonosor, vou te contar uma história rapidinho, que qualquer que não adorasse a imagem que o rei Nabucodonosor tinha feito, a imagem de ouro que ele tinha levantado, seria lançado na fornalha. Está lá em Daniel 3, vamos lá? Daniel 3, 8 até o 13, vamos lá, vamos ler? Daniel 3, vamos lá. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximavam e denunciaram os judeus, dizendo: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Eles disseram: Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de músico, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E ele continua: e todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Continua: mas há alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, cita o nome deles, Sadraque, Mesaque, Abednego,
que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, e nem adoram a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Furioso, então, Nabucodonosor mandou chamar os três. E ele fala: olha, eu fiquei sabendo que vocês não estão fazendo aquilo que foi o decreto estabelecido. Olha para cá. E eu quero falar uma coisa para vocês. Pode continuar passando. E eu vou contando a história. Eu vou falar uma coisa para vocês. É verdade o que vocês têm feito? Vocês têm feito isso, é verdade? Que vocês não prestam cultos aos nossos deuses? Que vocês não adoram a imagem que eu mandei erguer? E aqueles três então falam: olha, agora eu vou tocar, vou mandar um som. E quando vocês ouvirem o som desses instrumentos, vocês vão ter que se prostrar. Eles falam: e eu quero saber, e ele bate no peito. Nabucodonosor fala: eu quero saber o Deus minúsculo que vai livrá-los disso. Sabe o que eles falam? Pois fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, que nós não serviremos aos vossos deuses, e nós também não nos prostraremos diante da imagem que o Senhor mandou fazer. Mas saiba de uma coisa: o meu Deus, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Ou seja, eu posso ir para a fornalha, mas uma coisa você vai saber: eu não mudo de posição. Eu sei em quem tenho crido. Se Ele quiser me livrar, Ele vai, e o nome dEle vai ser glorificado. Se Ele não quiser me livrar, o nome dEle ainda vai ser glorificado. Mas fique então sabendo, Nabucodonosor. E Nabucodonosor ficou com raiva, e manda então aquecer a fornalha 7 vezes mais, com tanto ódio, e fala: agora eu quero ver. E lança os três na fornalha, ao ponto daqueles que lançaram morreram. E de repente, Nabucodonosor fala: agora eu quero ver o neguinho sapecar. Ei! E de repente está lá os três andando. Mas agora os três não eram mais três. Eita! Tem alguém que está com você. Você não está sozinho. Ei, você não está sozinho. E de repente começa a olhar para dentro da fornalha. Não era mais três. Existia um semelhante a deuses que estava lá dentro com eles. E eles bem andando na fornalha. Sabe por quê? Fogo mais fogo não queima, só aumenta fogo. Você tem fogo em você, que é o Espírito de Deus. Por mais que você passe por fogo, ele não pode te queimar, porque fogo com fogo aumenta fogo. E de repente ele fala: tem alguma coisa acontecendo. Ei, Deus está agindo ao nosso favor. Tem alguma coisa acontecendo nessa manhã. É o seu milagre que está sendo gerado. É o seu milagre, é a sua fé que está acrescida. Deus está gerando a seu favor. Deus está vindo a seu favor. Ele está vindo a seu favor. E de repente, ele manda: Sadraque, Mesaque, vem para fora. Nem cheiro de fumaça ficou neles, ou ficaram neles. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está aqui essa manhã. O Deus dos impossíveis. As dificuldades têm feito você muitas vezes se prostrar. As dificuldades têm muitas vezes tentado te paralisar. Volte para Deus, que em meio à fornalha Ele estará com você lá dentro. Ele está com você. Muitas vezes Deus vai te levar para a fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. E aqueles homens, através da fé daqueles homens, o nome do nosso Deus foi glorificado. Através da sua vida, o nome do nosso Deus também será glorificado. O outro exemplo interessante é do próprio Daniel. Está lá em Daniel 6, do 4 ao 23. Vou contar a história para vocês. De repente,
os sátrapas e os prefeitos ou administradores da Babilônia, do rei Dário, fala algo bem interessante. Olha, nós não temos visto culpa nesse homem. Esse homem não tem falha nele. Nós temos que pegar a falha nesse homem naquilo que é relacionado ao Deus que ele serve. E eles começaram a observar o que Daniel fazia. Eles observavam que Daniel orava 3 vezes por dia. E eles foram então e levaram um decreto ao rei Dário. E fala então para o rei Dário: ó rei Dário, vamos levantar um decreto que todo homem por um período vai ficar sem se prostrar, sem pedir aos seus deuses, e tudo que eles quiserem, eles têm que pedir para você, para o Senhor, para a autoridade, porque o rei na época era considerado como um Deus. Então eles falam um decreto, e o rei vai lá e autoriza o decreto. E de repente, eles chegam com acusação e falam: olha, tem um homem que não cumpriu o decreto que foi estabelecido. Ele fala: quem? Daniel. O coração do rei até queria mudar o decreto. Ele fala: olha, um decreto estabelecido não pode ser mudado, senão a sua palavra vai ficar fraca. Tem que cumprir. Mas o rei Dário entristece. A Bíblia diz que ele até mesmo não dormiu à noite, preocupado com Daniel, mas ele tinha que cumprir o decreto. E é tão interessante que aqui a palavra de Deus fala: olha, Daniel, nós vamos ter que te lançar na cova. E o rei então ficou muito penalizado, e ele queria livrar Daniel daquilo, mas o rei teve que cumprir a sua palavra. Mas o rei diz uma palavra para Daniel muito interessante. Lá no versículo 16, vamos lá no versículo 16? Daniel 6:16. Então o rei deu a ordem a eles, e trouxeram Daniel, e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente te livre. O seu Deus, o meu Deus, nessa manhã, Ele está nos livrando. Ele está nos livrando. Eu posso ouvir um amém? Ele está nos livrando. E sabe qual que é a palavra de Daniel? É tão interessante. Daniel fica então ali. Foi trazido então a pedra e posta sobre a cova. Joga ele lá dentro. Ele fica calado. Então o rei dirigiu ao palácio. Lá no versículo 18, vamos lá? Então o rei se dirigiu ao palácio. Passou a noite de jejum, sem comer. Não aceitou nenhum divertimento. Além disso, ele não dormiu. Vamos lá, continuando? Agora eu vou continuar. Logo ao amanhecer, ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões. Olha o que acontece. Quando ia se aproximando da cova, chamou, imagina, Daniel, com voz que revelava sua aflição: Daniel, servo do Deus vivo, ei, servimos um Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Agora Daniel, bem tranquilo, diz: ó rei, vive para sempre. Esse é o nosso Deus. Fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal nenhum para mim. Por mais que intentarem mal contra você, o nosso Deus sempre vai nos produzir livramento.
Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o rei então lança um decreto. Quando tirarem da cova, fala: olha, aqueles que tentaram contra você, quem foi? Eles que vão para dentro da cova. Tanto seus filhos como seus servos, todos eu vou lançar lá dentro. E a Bíblia diz: quando foi lançando, mal caíram dentro da cova e os leões destroçaram. Aqueles que têm se levantado contra você, o Senhor vai pôr fim em juízo. Os seus adversários nessa manhã, Deus está colocando juízo sobre eles. Deus está colocando juízo sobre eles. Deus está entrando com a provisão na sua vida. Então pense, às vezes nós pensamos que as lutas são para muitas vezes quem está pecando, e eu digo não, as lutas também elas vêm para que elas possam ser glorificadas através da nossa vida em Deus. Entenda, não é pelo teu erro que você vai para a fornalha, não é pelo teu erro que você vai para as covas dos leões, não é pelas dificuldades que muitas vezes achamos que os nossos sonhos e os nossos projetos estão morrendo, não é pelo seu erro, não é pelo seu pecado, mas é para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado através da sua vida. Você pode aplaudir a Ele? A sua história, a minha história, a nossa história está sendo escrita. E eu não serei o Josimar que conta a história apenas da Bíblia para os meus filhos, mas meus filhos vão saber que através da minha vida, o Deus da história também fez história através de mim, e que faz história através da sua vida, através da nossa fé. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos não foi encerrado, porque ele também está escrito lá, os atos de cada um de nós está sendo registrado através da nossa fé. Então não apenas contaremos histórias da Bíblia, seremos a história da fé vivida da Bíblia através de nós. Coloque isso na sua cabeça. Nessa manhã, Deus continua trabalhando. Deus não esqueceu de você. E Ele está esperando o tempo certo de agir. Esse é o nosso Deus. Não importa o túmulo, não importa a fornalha, não importa a cova dos leões, Ele sempre vai nos livrar de lá. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui essa manhã. Você crê? Ele está trabalhando a seu favor. Ele não está trabalhando contra você. Ele está trabalhando a seu favor.